6 horas 11 minutos, meus amigos. Vou agora dar continuidade a esse mundo político com Davidson Cavalcante, né? Davidson, boa noite pro senhor. Tamo junto, meu amigo. Mais uma sexta pra gente. Mais uma E sexta-feira. agitada, né? Agitadíssima no mundo político. É, porque olha só, Câmara Municipal de Manaus está em polvorosa, está correndo da sala para a cozinha, o povo lá está se movimentando. Afinal de contas, quando você tira qualquer cidadão da zona de conforto, vai para isso, né? Exatamente. Isaac Tayá assumiu na Câmara justamente por conta da cassação de um vereador. Peixoto, né? Peixoto, que saiu. Eu queria te dizer que a gente já bateu essa bola aqui, né? A gente Exato. já vinha cantando essa pedra de que o Isaac Tayá, que é um velho conhecido da Câmara Municipal, pois a fotinha dele tá lá, ele já foi presidente da casa. Hoje, ele tomou posse como vereador, assumindo no lugar de Antônio Peixoto, do antigo PTC, agora Agir 33, que foi cassado por suspeita de fraude em cota de gênero. Essa é uma decisão, inclusive, que mexe com o país inteiro, tá? Manaus está sendo aí bastante sondada no meio jurídico por algumas decisões da Corte Eleitoral, que envolvem, inclusive, processos eleitorais passados. Você vê que isso aí é da eleição de 2020, Cleiton, não é? Ou seja, nós vamos ter uma eleição agora e os partidos, eu consultei alguns, já estão ali com a canetinha para saber se estão respeitando de fato as cotas, respeitando a legislação, porque o pessoal lá, como diz o caboclo, os homens de toga não estão para brincadeira, né? Agora cá entre nós, né, Davidson? Por que a justiça eleitoral demora tanto, né? Porque, vamos lá, vamos Claro, analisar. claro. O vereador, se não merecia ter participado da Câmara durante essa E legislatura, deixa para o último ano, né? deixa para o último ano avaliar. Entendeu? Trabalhou, ganhou os recursos todos, ganhou o salário, Perfeito. gastou o cotão por 3 anos e quase 6 meses. Eu acho que isso é uma questão que precisa ser revista com a Corte Eleitoral. E eu vim para dar cartão vermelho, eu já tinha dado para a Corte Eleitoral, né, por Sim. conta da demora, mas eu ia dar 2 cartões vermelhos hoje. Né? O primeiro eu vou dar para a Corte Eleitoral, eu acho importante. O segundo, o Cleiton vai prender até o final do comentário. Então, Nosso cartão vermelho hoje, Cleiton, vai para a Corte Eleitoral. primeiro cartão vermelho de hoje vai para O TRE. o TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, por essa demora toda, que acaba, lamentavelmente, interferindo no orçamento e no dinheiro do povo, no dinheiro Perfeitamente. público. Né? E a gente respeita os nossos juízes, eu tenho uma boa relação com o TRE, mas a gente tem que dar César o que é de César. Você não pode deixar uma legislatura toda, se já sabe, inclusive, principalmente da decisão que tem que ser tomada, é regra, está lá escrito, mesmo que a gente falou das pesquisas. E os prazos não E os são prazos, tão longos perfeito, assim. Então toma logo a decisão e aí não faz isso com o dinheiro do cidadão. E também, não alimenta mais a expectativa, como aconteceu com o próprio vereador. O vereador já sabia de antemão que seria cassado, tem outro vereador na mesma situação e aí embaralha também o meio político. Agora, falando da Câmara Municipal, eu achei que eles gostaram da mudança, principalmente a base do prefeito. Porque Isaac Tayá vem de uma escola antiga de política, Omar Aziz, Eduardo Braga, é um cara habilidoso, conhece os porões e o prefeito de Manaus precisa hoje recuperar terreno na Câmara Municipal e precisa de vereador experiente, porque querendo ou não, a base de oposição tem gente habilidosa. Sim. Mas eu já soube hoje uma formiguinha que o Roberto Cidade, ou a equipe do Roberto, ou um ou outro, andou já dando uma sondada no Isaac Tayá, que, segundo a fonte, me disse que conversaria com o senador Omar Aziz para também saber qual orientação política a tomar. Bem, Omar, até onde a gente sabe, caminha e a passos largos para uma candidatura do PT e também tem uma relação ali muito próxima com Davi Almeida. Vamos então acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Uma coisa eu lhe dou de certeza. Davidson sempre antecipa os bastidores da política aqui pra gente. Agora, você bem falou agora no seu discurso que um outro vereador corre o risco de perder o mandato também, não é só o Peixoto. Perfeitamente. François, né, vereador que trocou de sigla, coincidentemente saiu do Partido Verde para o PSD de Omar Aziz. Bateu foto com o Omar, assinou, mas ele está na degola, está na berlinda. Dia 9 agora, terça-feira, tem julgamento que pode cassar também o mandato de François pelo mesmo motivo. Fraude em cota de gênero. A diferença é que esse julgamento agora está lá no TSE. Lembra que ele foi cassado aqui também, teve a decisão, ele recorreu dessa decisão
E lá em Brasília, esse recurso será julgado na terça-feira. Olha, tem uma fonte que já me antecipou votos contrários, mas votos também favoráveis. O François já entrou no jogo perdendo, ou seja, entrou em desvantagem, né? Lembra do jogo de futebol, quando tu entra em desvantagem, tem que reverter um placar longo até? É o caso dele com a Justiça Eleitoral agora em Brasília. Mas eu fui procurar fontes jurídicas, que você também conhece muito bem, e só me disseram assim, abre aspas, a situação de François é crítica. Ou seja, nós podemos ter, no dia 9, um veredicto negativo para o François e pode ser mais um vereador a deixar o cargo em ano eleitoral. Rapaz, movimentações políticas. Vou te fazer uma pergunta, Davidson. Vou segurar o cartão vermelho, o outro que eu vou dar para o próximo papo. Eu ia te perguntar sobre o seguinte. O prefeito Davi Almeida, a gente tinha comentado anteriormente, Perfeito. que estava sumido, inclusive de inaugurações. Ontem ele voltou a aparecer, né, mais tímido, mas voltou a aparecer. Será que seriam articulações? Será que seria um partido se aproximando dele? Será que seria, de repente, o Isaac Tayá tomando posse hoje, que reaqueceu, né, trouxe esperanças para o prefeito de Manaus? Me responde depois. Uma palavra que você gosta de usar, oxigenação. Né? Oxigenou a campanha? Daqui a pouco a gente conversa mais com o Davidson Cavalcante. Até já, Davidson. Até mais, amigo. Davidson, você, inclusive, já conversava aqui na redação, já conversava nos bastidores da possibilidade disso acontecer, porque a gente sempre depende da própria vontade do secretário, ou do político, ou de qualquer que seja o ente, né, político, querer ser candidato ou não. Então, aconteceu de vários secretários, então, se descompatibilizarem. Isso é uma medida que a própria Justiça Eleitoral exige, até para evitar qualquer tipo de vínculo. Né? Então, quem pretende lançar uma pré-candidatura e uma candidatura, quem tem cargos no poder público, principalmente como secretário de Estado, precisa se desincompatibilizar para justamente focar no processo eleitoral, que a Prefeitura está fazendo. E agora quem assume a Secretaria de Comunicação Municipal é Jacques Serafim, que é um cientista político, é um marqueteiro político também, é alguém que conhece do ramo, sabe. E muito se falava até que o Jacques Serafim seria candidato a prefeito em Carauari, mas porque ele é filiado ao Avante, partido que o prefeito de Manaus preside no estado. Mas ele vai agora assumir essa missão e assim como também outros secretários que precisam deixar as suas funções por medida legal, também serão remanejados aí novos nomes que a gente vai dar aqui em primeira mão para você, que é nosso telespectador. Pronto. Agora, a gente falava mais cedo sobre Davi Almeida, né? Como é que está a aproximação dele com o Luiz Castro e o PDT, hein? Eu tinha até te falado nos bastidores, né? Eu vi o Luiz Castro conversando muito com o Davi, participou inclusive de algumas reuniões que eu presenciei. Luiz Castro, que a gente tem que lembrar, em 2018 quase foi senador, 2020 foi de novo candidato ao Senado já pelo PDT e hoje comanda o partido no Amazonas. Tudo indica, pelos movimentos políticos, que o PDT, que é uma sigla que apoiou Lula nas eleições de 2022, poderá aqui em Manaus apoiar Davi Almeida na reeleição à Prefeitura de Manaus esse ano. Eu, inclusive, fui procurar saber do PDT como é que andava Israel Tuiuca. Eu via um papo, o Israel vai para São Gabriel da Cachoeira. De fato, é verdade. Ele trocou o domicílio eleitoral, lembrando que o Israel Tuiuca foi candidato ao governo pelo PSOL em 2022. Foi muito engraçada a participação dele no sentido de chamar a atenção também para um debate que é muito sério, que envolve o Amazonas, que é a questão indígena. Ele propriamente é um médico indígena e vai para um município que tem a maior população indígena, não só do Amazonas, mas também do norte do país, né? Uma das maiores populações. Então, o Israel Tuiuca, que seria candidato à Prefeitura de Manaus, pré-candidato, não será mais. E aí o PDT filiou Alonso Oliveira, vereador da base de Davi Almeida, o que tudo indica que se tem um vereador do Davi Almeida num partido de centro-esquerda, esse partido já tem um pezinho ali com o prefeito para apoiar a sua reeleição. Mas uma outra fonte me disse em off que o Marcelo Ramos, que está agora em Manaus fazendo suas articulações, quer também conversar com o Luiz Castro e tocar uma ideia sobre eleições. Então, até os 48 minutos do segundo tempo, pode ser que as coisas mudem ou não.
Vamos acompanhar. Vamos esperar tudo isso. Meu amigo, complementando inclusive aí toda a sua informação, Tuiuca não só é um médico indígena, como é um indígena médico, não é? Ele faz questão de enfatizar que ele tem o sangue indígena e estudou medicina e aplica isso nas tribos aqui da região. Agora, às 6 horas e 26 minutos, você disse que tinha um outro cartão vermelho hoje. Isso é uma coluna, né, gente? É uma coluna de política, a televisão também existe coluna. O Davidson é o nosso colunista, é cientista social, cientista político. E nós temos o cartão verde e o cartão vermelho, né? E eu sempre deixo nas mãos dele, apesar da gente conversar bastante, porque ele é que está vivenciando tudo isso, né? Vermelho de novo? Mais um hoje. Vou dar um vermelho, mas justamente a gente deu para a Corte Eleitoral pela demora, mas eu quero dar um cartão vermelho para o partido Agir 33, tá? E que serve para os outros partidos também. Se você sabe da lei, e aí é bom que o Cleito frise o cartão, né? Se sabe da lei, se sabe que cota de gênero é crime eleitoral, não faça. A gente já tem muitos problemas no país com relação às eleições. A política já está muito descredibilizada. Então, se a gente já tem uma desigualdade social muito grande, uma desigualdade política muito grande, as mulheres são minoria hoje em todos os aspectos da administração pública. Para que fraudar a cota? Exato. Então, cartão vermelho. Cartão vermelho hoje vai para o partido Agir 33, né? Por conta desse problema com as cotas. E tomara que no ano de 2024 não aconteça de novo. E é bom para fechar e te passar a bola que isso é para todos os partidos. Respeite as regras do jogo. Né? Querer tirar vantagem, mesmo que a lei demore, dá nisso aí. É onde houver ser humano, isso lamentavelmente sempre vai existir, né, meu amigo? Infelizmente. Mas é isso. Davidson, obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, Cleito. Até segunda. Até segunda-feira.